Senador, foi noticiado que o senhor esteve com o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Nós sabemos que nossa economia anda muito enfraquecida, combalida, sofrendo, né, por este atual governo. E eu não me lembro em qual entrevista ontem o senhor deu uma resposta bastante interessante, que é inclusive um dos pilares do próprio Partido Republicano nos Estados Unidos, que é você ajudar as pessoas a sair, a depender cada vez menos do Bolsa Família. Você não corta de repente, né, de uma vez, mas você ajuda e produz um cenário para que essas pessoas tenham dignidade, tenham emprego. Então, na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira é se o senhor pretende convidar o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes, ou alguém da linhagem do Paulo Guedes para compor um possível governo. E eu gostaria que o senhor especificasse mais sobre essa resposta que o senhor deu ontem sobre o Bolsa Família e esse cenário de oportunidades para os brasileiros. Bom, eu falo com o professor Paulo Guedes sempre que eu tenho alguma dúvida na parte da economia. Ele é, para mim, uma grande referência. Foi uma das coisas que deram muito certo no governo do presidente Bolsonaro. E foi coincidência, porque eu tinha falado com ele num determinado dia, não estava na mesa essa questão de eu ser pré-candidato à presidência ou não. Então, eu estava batendo um papo de verdade sobre economia e tal. E aí, uma parte da imprensa começou a dizer que o Flávio Bolsonaro conversa com Paulo Guedes antes de lançar o seu nome à pré-candidatura da presidência, dando a entender que ele estava já comigo embarcado nesse projeto. É certamente uma pessoa que vai estar sempre disponível. O que eu tenho dito, enquanto eu não tenho ainda ali o pacote pronto para começar a falar publicamente, pelo menos os pilares do que a gente pretende fazer na parte da economia, mas sem dúvida alguma, Ana, é dar continuidade ao que o ministro Paulo Guedes já vinha fazendo. Então, certamente, quando for anunciar alguém que vai ser ali a pessoa responsável por dar esse norte para a nossa economia, quando do momento oportuno para formalizar a candidatura, vai ser alguém, certamente, que tenha a mesma escola, alguém que pense igual, alguém que tenha as mesmas características de buscar o livre mercado, enfim, de fazer o que deu certo no governo do presidente Bolsonaro. E com relação ao Bolsa Família, por que o presidente Bolsonaro conseguiu fazer com que o Brasil fosse um dos países que recuperasse mais rapidamente a sua economia no pós-Covid? Porque ele teve uma administração com responsabilidade fiscal, com pessoas preparadas, com autonomia para fazer esse trabalho na nossa parte econômica. Então, ele pôde pegar um Bolsa Família, que era em média R$190. Algumas pessoas, Ana, chegavam a ganhar R$50 por mês só. E botou ali um piso mínimo de R$600. Quer dizer, ele realmente abraçou essas pessoas que não tinham condições de trabalhar. O Brasil passou por lockdown, aquela maluquice toda, né? Então, ele fez o maior programa social do mundo. Só foi possível porque eu tinha um governo que não roubava, um governo que sabia administrar bem as suas contas, então tinha dinheiro para, nesse momento, fazer. Tínhamos feito a reforma da Previdência, tinha recursos para amparar essas pessoas. E eu acho que nas nossas propostas, né, quando forem colocadas mais para frente, vai ser alguma coisa nessa linha para a gente abraçar essas pessoas que de fato recebem o Bolsa Família e precisam continuar recebendo, mas deixar uma porta de saída. Porque como é que foi no governo do presidente Bolsonaro? Ele pagava a pessoa que estava no Bolsa Família, conseguia um emprego com carteira assinada, ela continuava ganhando ali R$200 por até 2 anos, até que ela se estabilizasse no emprego. Quer dizer, o presidente Bolsonaro premiava as pessoas que estavam no Bolsa Família e conseguiam um lugar no mercado de trabalho. E esse que é o caminho, porque o atual governo ele tem essa outra mentalidade, de deixar as pessoas cada vez mais dependentes do Estado. E é uma coisa que é um sonho meu, fazer com que as pessoas não dependam de político nenhum para poderem levar dignidade para dentro das suas casas.